Eu te convido a abrir sua Bíblia em Êxodo de número 3, são 22 versículos, ao qual leremos todos eles em reverência. Eu te convido a ficar em pé para lermos a palavra de Deus em espírito de oração. Peça ao Senhor para Ele abrir o seu coração, para que você seja nessa manhã nutrido, alimentado pela palavra de Deus que é vida. Êxodo capítulo 3, o tema do nosso sermão é fogo nos ossos. E ao longo da mensagem eu te convido a abraçar essa verdade bíblica. Fogo nos ossos, palavra de Deus. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam hoje os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel: Yahvé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vai e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Yahvé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso,
Levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá às suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e de prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus libertador, Senhor que tem os ouvidos atentos à voz do teu povo, ao clamor do teu povo, nós nos reunimos como povo teu nessa manhã para louvar o teu santo e eterno nome. Nós também nos reunimos, ó Pai, porque somos carentes de pão, necessitamos de alimento espiritual, e nós só podemos encontrar isso por meio da revelação do Senhor, através da tua santa palavra. Por isso nós rogamos a ti, ó Deus, nos dê alimento, fale aos nossos corações, fortaleça os fracos e abatidos, e dê ânimo, ó Pai, para que nós possamos continuar essa peregrinação rumo à terra prometida do Senhor, a Nova Jerusalém. Assim nós oramos por meio de Cristo Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus lugares. Queridos irmãos, eu te convido a meditar, a ler o livro de Êxodo, não só como um livro qualquer que está entre os livros da Bíblia. Há uma possibilidade de desfrutar de uma riqueza nesse livro de Êxodo, quando nós nos atentamos ao seu conteúdo, mas também quando nós nos atentamos à sua forma. Quando lemos Êxodo, nós estamos diante de uma peça literária muito sofisticada. Há uma sofisticação enorme ao qual o escritor desse texto nos traz e nos convida a, ao ler Êxodo, contemplar a grande cena, o grande cenário da ação de Deus realizada na história através do seu povo. Eu te convido então a perceber Êxodo como uma espécie de ponto arquimediano que nos leva para o passado e nos empurra para o futuro. E isso pode ser percebido a partir do uso das estruturas literárias que o autor de Êxodo faz aqui. Há um estilo aqui muito presente no texto de Êxodo, e nós vamos perceber isso, que na literatura ou na análise da crítica literária nós chamamos de Janus. O que é Janus? Janus é um método de escrita ao qual a história contada traz aspectos do passado e também nos mostra lampejos do futuro. Êxodo está carregado desse estilo que nós chamamos Janus. O nome Janus vem da mitologia romana. Janus era um deus da mitologia romana que tinha duas faces, uma voltada para o passado e outra para o futuro. E daí vem a nossa palavra janeiro. Janeiro é aquele mês que você olha para trás e diz, não fiz o regime como eu precisava. E aí você olha para frente e diz, é agora, é nesse ano, 2026 é o meu ano da vitória. Então janeiro é o mês que nós olhamos para trás e nós olhamos para frente. Êxodo também nos convida a olhar para trás e olhar para frente. Você pode ler Êxodo e se deliciar daquilo que só está presente nesse livro, assim como você, por exemplo, corta um belo queijo fresco e se delicia com aquilo. Mas você pode ir além e acrescentar goiabada nisso. Então, na leitura de Êxodo, eu te convido a se deliciar não só desse texto, mas de como ele nos aponta para toda a narrativa das Escrituras. Vamos perceber isso em alguns exemplos. Perceba como o Êxodo está conectado com Gênesis. Gênesis 46 relata a genealogia do povo que chega no Egito, a partir de José e depois com seu pai Jacó. O livro de Êxodo começa relembrando essa genealogia para nos mostrar a conexão da história. Nós vemos que no final de Gênesis, Jacó abençoa o faraó. E ele abençoa o faraó para que a terra seja fértil e se multiplique o seu povo.
E quando você volta para Êxodo, você percebe que a preocupação do novo faraó é porque a bênção tinha acontecido e o povo de Deus estava se multiplicando. E aí você volta em Gênesis 12 e relembra dessa promessa que foi feita não só a Jacó, mas a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, vocês vão crescer e multiplicar. E isso está acontecendo também em Êxodo. Nós percebemos que há um milagre de Deus para o povo entrar no Egito. Que milagre é esse? Deus está usando José, revelando os sonhos. Um milagre para o povo ir para o Egito. E também há um milagre para o povo agora sair do Egito. Deus está usando milagres tanto para o povo ser beneficiado daquela terra, quanto para o povo ser liberto daquela terra. Então nós podemos perceber essas comparações. No Egito, o povo se tornou servo de Faraó. E agora, no Sinai, o povo se torna servo de Deus. Veja como Êxodo está amplamente conectado com as promessas e as ações de Deus em Gênesis. É interessante perceber uma lição rica aqui. O faraó agora se preocupa com a grandeza do povo de Israel, mas não entende que aquilo é uma bênção dada pelo próprio Deus. Ele transformou a bênção de Deus, a seu modo de ver, numa maldição. E agora quer eliminar o povo. Ele traz ordens para que os meninos sejam lançados no Nilo. E Deus, com a sua ampla sabedoria, graça e misericórdia, usa as confusões do faraó para trazer dádiva. É do Nilo que sai Moisés, o libertador. O Nilo, na boca de Faraó, geraria morte. O Nilo, pela ação poderosa de Deus, o dono do Nilo, ele gera vida. Mas também nós podemos ir para o futuro e perceber como esse texto está conectado com as promessas futuras de Deus. E se você quiser fazer um exercício de comparação, em casa medite sobre como o Êxodo, o início de Êxodo, tem ampla conexão com os evangelhos. Vamos pensar aqui no Evangelho de Mateus, perceba comigo. Ambos tratam de uma genealogia, de uma árvore genealógica, seja para falar de Moisés, seja para falar de Jesus. Ambos os livros mencionam o nascimento de um libertador. Moisés em Êxodo, Jesus nos Evangelhos. Ambos tratam da perseguição que os poderosos fazem a esses libertadores. Faraó, Herodes. Ambos falam de uma relação com o Egito. Moisés foge do Egito para não morrer. Jesus foge para o Egito para não morrer. Ambos falam de mortes de crianças. Ambos os livros falam de uma experiência com Deus através da água. Moisés no Nilo, Jesus com o batismo e ele ouve a voz do Pai. Ambos falam de uma experiência no deserto. O texto de Êxodo fala que Moisés está lá no deserto agora quando Deus aparece a ele. Jesus, depois de ser tentado no deserto, também é convocado, enviado pelo Pai a fazer a sua missão. Ambos os livros tratam de leis. Moisés recebe as leis da parte de Deus no Monte Sinai. Jesus amplia o significado dessas leis no Sermão do Monte. Veja como a história é bela, como a Bíblia está entrelaçada na verdade de Deus. Ambos os livros falam de uma libertação, de uma escravidão e de uma terra prometida. Canaã em Êxodo, Nova Jerusalém, por meio de Cristo Jesus. Eu quero então convidar você a passear por essa trama, por essa grande narrativa, ora voltando para o passado, ora voltando para o futuro, para dizer que você e eu somos parte desse povo que recebe essas promessas e o que nos garante a continuidade na caminhada, mesmo nos desertos, mesmo nos tempos difíceis, é o fato de que nós somos filhos do mesmo Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, Cristo Jesus. Essa é a igreja de Cristo Jesus. Então a proposição ao qual nós vamos nos orientar ao longo do sermão é a seguinte: Êxodo é uma antessala, Êxodo é um vislumbre do que nós recebemos por meio do sacrifício de Jesus, a salvação e a libertação da escravidão e a garantia de vida eterna na própria presença de Cristo Jesus. Para isso então, nós vamos dividir esse sermão, como bons batistas que somos, em três
momentos, em 3 pontos. E quais serão os 3 pontos que nos nortearão nessa reflexão? As 3 perguntas e as 3 interrogações que surgem em Êxodo, capítulo 3. Se você se atentar a esse capítulo, Moisés faz 3 perguntas cruciais. E essas perguntas podem ser direcionadas a nós e a nossa vida de experiência com Deus. A primeira pergunta que ele faz é: por que a sarça não se queima? Por que esse arbusto não pega fogo? A segunda pergunta é: quem sou eu? E a terceira pergunta: quem é o Senhor? Qual é o seu nome? É sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Que Deus te abençoe e te ilumine para que nós possamos enxergar Cristo Jesus ao longo de toda a Escritura. Então vamos para a primeira parte, retomando ao texto bíblico. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian, e ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não se consumia. Que coisa espantosa, diz Moisés. Por que o fogo não consome o arbusto? Eu preciso ver isso de perto. Verso 4, quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Queridos irmãos, por vezes o texto passa rápido de um cenário para outro, mas para que nós possamos mergulhar na história e tirar dela ricas, preciosas lições, nós precisamos entender alguns detalhes que às vezes ficam meio que escondidos. Um deles, já se passaram 40 anos que Moisés sai do Egito depois de assassinar um egípcio e peregrina, se casa, constitui família e agora se torna um pastor de ovelhas do seu sogro. Entendam isso, 40 anos que nós temos aí de lacuna entre a história passada de Moisés e a história presente. Os historiadores dizem que provavelmente Moisés tem aqui já 80 anos de idade. Às vezes os nossos livros infantis narram Moisés conversando com o faraó com a juventude, né? Sem rugas e cabelo branco, mas aqui já é um senhor Moisés que está apacentando as ovelhas e o momento em que Deus o convoca para uma gloriosa missão. Moisés provavelmente começou o seu dia como qualquer outro. Ele foi fazer a sua missão, cuidar das ovelhas do seu sogro, mas é interessante perceber como Deus entra de forma extraordinária na rotina, no cotidiano desse jovem senhor, e agora faz algo extraordinário a partir da sua vida. Esse ponto é um ponto muito interessante, porque há um ato extraordinário, uma sarça que queima, mas não se consome, mas diante de uma realidade cotidiana, ordinária. É assim que Deus age através do seu povo. Nós não precisamos ficar buscando coisas extraordinárias o tempo todo, se nós entendemos que na nossa vida diária, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa experiência na segunda, terça, quarta, podemos também experimentar a presença do Senhor. Podemos nos deleitar na presença de Deus, mesmo que Ele não apareça visivelmente em um pé de ipê ou um pé de manga pegando fogo e não se consumindo. A Bíblia nos convida a trazer a nossa vida temporal a ser sintonizada com a experiência espiritual, com a realidade espiritual da presença de Deus. Deus está presente aqui agora. Nós estamos na casa do Senhor, mas Deus estará presente também no seu almoço, e estará presente enquanto você dorme, e enquanto você acorda, e enquanto você leva os seus filhos na escola, e eles estão brigando lá atrás do banco, e você se descuida no sinal, e você leva uma buzinada, e você fica triste. Deus está presente extraordinariamente na sua realidade ordinária. Durante décadas, Moisés viu coisas sendo queimadas de verdade
mas aquele relato é diferente. Ele vai percebendo que aquele arbusto, ele pega fogo, mas ele não se consome, ele permanece vivo e vívido. E então, ele tem a curiosidade de perguntar, por que esse arbusto não está se consumindo? Queridos irmãos, esse milagre físico nos leva a um princípio espiritual. Antes mesmo de Moisés saber quem era ou qual era o nome de Deus, Deus mostrou a Moisés. Antes de uma pergunta acontecer, quem é o Senhor, qual o seu nome, Deus já está se revelando de forma poderosa a esse servo dele. Mais tarde, em Deuteronômio capítulo 4, verso 24, Moisés cantaria, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. Essa visão que Moisés tem fica gravada e relata e perpassa sobre as verdades de quem Deus é. E quais são os princípios que Moisés aprende em relação a Deus naquele episódio sobrenatural? Moisés, de algum modo, está entendendo que Deus, ao se revelar na sarça ardente, Ele é um Deus que tem poder sobre toda a natureza. Ele é um Deus que manipula os objetos da natureza ao seu favor. Ele revela o controle da sua criação. Nada é aleatório, vamos para o estilo Janus. Mais tarde, Deus usará milagres por meio dos fenômenos naturais, nas 10 pragas, para realizar a sua obra. E há aqui uma antecipação de quem Deus é para Moisés, para dizer, o domínio da natureza está sobre as minhas mãos. Eu tenho todo o poder para fazer coisas sobrenaturais por meio da natureza, porque ela é minha. Eu domino, eu comando. Esse milagre aponta para o poder de Deus, da sua soberania e o seu controle sobre todas as coisas. Mais que isso, esse relato, esse episódio aponta para a glória de Deus, para o brilho do Senhor. Como o nosso Deus é um Deus glorioso e o fogo ao longo da Escritura sempre relata glória, purificação e condenação. É um fogo ambíguo. Para aqueles que são de Deus, ele purifica. Para aqueles que estão em rebelião contra Deus, ele devora. Ele é punitivo, porque Deus é santo, Deus é justo. Moisés está diante desse fogo duplo, um fogo que purifica, que restaura, que faz novo, mas um fogo também que condena aqueles que rejeitam a glória do Senhor. E é muito interessante que não será a última vez que Moisés verá o brilho da glória de Deus. Ele tem outras experiências com o Senhor, mas uma marcante é quando Jesus sobe ao Monte da Transfiguração. Quem está ao lado dele? Moisés, revendo algo que ele já tinha visto. Um Deus em chamas, um Deus em glória, um Cristo Deus que brilha em poder e majestade. Esse é o nosso Deus. Nós somos chamados a contemplar o domínio de Deus sobre a criação. Nós somos chamados a contemplar a glória de Deus por meio do seu esplendor. E nós também somos chamados a contemplar a eternidade e a autossuficiência de Deus. A sarça também mostrava para Moisés que ali está um Deus ao qual seu combustível de poder não se esgota, não cessa. Há uma fonte inesgotável de poder, porque esse é o nosso Deus. A sarça ardente mostrará que Moisés pode estar seguro, assim como você e eu podemos estar seguros pelo fato de que em Deus temos ricas bênçãos e fontes inesgotáveis de poder. O que isso diz sobre a minha vida na prática? Às vezes nós ficamos mendigando pedidos a Deus. Você já percebeu, querido irmão, querida irmã, que a oração modelo do Pai Nosso só tem pedidos? Há 6 pedidos no Pai Nosso. Deus quer que nós peçamos. E pedir a Deus é um sinal de submissão e dependência. Nós pedimos uma bênção ao Senhor, Ele nos concede, e talvez a nossa natureza corrompida diz, tá bom, né? Agora eu só tenho a agradecer. Já viu isso em oração da empresa? Pedidos? Só agradecer. Só agradeço.
Talvez isso esconde um problema em nós. A insegurança que nós temos de pedir ao pai. Né? Já viu o filho pequeno pedindo brinquedo? Pai, pai, mãe, 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 mãe. A relação que nós temos com Deus deve ser uma liberdade constante de rogar ao Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável de combustível poderoso. Queridos, Deus está falando para Moisés quem Ele é, antes de pronunciar uma só palavra. É provável que Moisés soubesse a respeito da santidade de Deus. Afinal de contas, o seu sogro era um sacerdote, e um papel de um sacerdote é se apresentar santo diante de Deus. Mas, por outro lado, é a primeira vez que a Bíblia se refere a Deus ser santo. É o primeiro relato explícito, verso 4 a 6. É a primeira vez que claramente Deus está dizendo: se aproxime daqui da minha presença com reverência, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus, seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. É o primeiro momento em que isso fica evidente, um atributo de Deus revelado por Ele próprio. Moisés, ao se aproximar de mim, saiba, eu sou santo, e santo significa ser separado. E quando Deus pede reverência, Ele está dizendo para Moisés, há uma lacuna entre Criador e criatura. Eu sou santo, diz Deus, vocês não são santos, vocês são corrompidos pelo pecado. Deus estava se separando de Moisés, para que Moisés pudesse compreendê-lo de verdade, para que depois Deus pudesse se juntar a ele novamente. Isso é evangelho. O evangelho requer, pela santidade de Deus, em primeiro lugar, uma separação. É isso que Paulo diz, vocês por causa da inimizade do pecado estão separados de Deus. Mas não é o fim do evangelho a separação, o fim é a junção. Mas nós não podemos estar juntos de Deus sem antes passarmos pelo processo da purificação por meio da santidade. Então Deus está se separando de Moisés para depois se unir a ele a partir de uma relação santa. Moisés, quando percebe a santidade de Deus, ele também percebe a sua corrupção. Acompanhe comigo, a palavra de Deus diz, quando Moisés ouviu isso, verso 6, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Queridos irmãos, essa é uma verdade eterna em relação ao evangelho. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, um movimento duplo acontece. Nós conhecemos mais a Deus quando nos aproximamos dele, e automaticamente nós conhecemos a nós mesmos. E ao ver o brilho da santidade de Deus nos aproximando dele, podemos ver a nossa escuridão, como vivemos em trevas e como vivemos em pecado. Se nós não estamos conseguindo ter sensibilidade aos pecados que nos aprisionam, talvez seja pelo fato de que nós estamos distante de Deus. Quanto mais você tem intimidade com o Senhor, presença em Deus, mais um diagnóstico, um raio-x da nossa saúde espiritual é revelado a nós. Já dizia a brincadeira, só está doente quem vai no médico. Mas só entende a corrupção do pecado quem vai ao Deus Santo. E essa é uma verdade importante para nós. A vida em comunhão com Deus nos leva a contemplar a sua glória, beleza e majestade. Mas nos leva também a autoexame, a reconhecer como Deus nos ilumina e mostra o que há em nós de impuro, de corrupto, de abominável ao Senhor. Todos os relatos de quem chega à presença de Deus são os mesmos. Isaías experimenta isso. Natanael experimenta isso. Então Moisés cobre o rosto porque tem medo de olhar para a santidade de Deus. E a pergunta que a gente precisa fazer para esse texto é, e nós? Como é que nós vamos sobreviver a esse encontro direto com Deus? Porque se Moisés teve medo, imagina o Pedro Alcântara. Imagina você e eu. Como que nós vamos subir ao Monte Santo do Senhor? Quais são os critérios para nós sermos aceitos por Deus? E é muito interessante, queridos irmãos, que existem vários caminhos errados que nos propõem a isso. Muitas religiões estão dizendo, você quer se achegar a Deus?
entenda que você precisa ser impecável. Entenda que você precisa ser muito bom, você precisa obedecer as regras corretas, você precisa obedecer os rituais certos, você precisa ser bom bastante para merecer o favor de Deus. É a religiosidade da meritocracia. Quer Deus? Faça por merecer. Seja muito bom. É a religião farisaica. E ela não desapareceu nos tempos de Jesus, ela existe ainda hoje. Essa ideia equivocada de que quanto mais eu sou bom, mais eu mereço Deus. Isso não é bíblico. Não há nada que possamos fazer para merecer a bondade e a graça de Deus. Nenhuma obra é tão suficientemente boa aos olhos do Deus Santo. O profeta diz que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. E aí nós somos tentados então a ir para o outro lado, já que eu não faço absolutamente nada que mereça o favor de Deus, vamos minimizar a santidade de Deus. Vamos minimizar os padrões de Deus. Vamos criar uma religião light, uma religião sem critérios e regras, sem necessidade de obediência, uma graça barata, uma graça que não exige nenhum tipo de compromisso. É a graça do Deus do supermercado. Eu entro, pego o que eu quero e vou embora. Também é um erro muito constante no nosso tempo. Minimizar a santidade de Deus e os seus padrões de obediência. Ou atribuir a nós a forma de chegar até Deus. Se não são esses dois caminhos para nos aproximarmos dessa sarça ardente e santa, qual é a forma então pela qual nós podemos experimentar a presença de Deus e viver uma vida santa? Louvamos a Deus por Cristo Jesus. Ele é o caminho que nos leva direto a Deus. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus e nos santificou e nos libertou do pecado. Isso é evangelho. Não é pelo que eu faço, mas também não é minimizando a santidade de Deus, é confiando totalmente em Cristo Jesus, Filho de Deus, e na iniciativa de Deus por meio de Cristo, que por sua sabedoria nos torna justos diante de Deus, e nos santifica, e nos liberta do pecado. Deus não pode ser menos santo do que Ele é, mas a maneira de contemplarmos essa santidade e a experimentarmos é por meio do sacrifício do seu Filho amado, Cristo Jesus. É por meio da graça que Cristo demonstra no sacrifício do seu Filho, que nos torna santos. E diferente de Moisés, que cobrimos o rosto, pela fé em Cristo podemos nos chegar diante de Deus de rosto limpo, para contemplar a sua glória e a sua majestade. É isso que mais uma vez Paulo diz em Colossenses 1, 19 e 22. Veja o que a Bíblia diz. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, olha a palavra, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele nos reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele como santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Coisa maravilhosa é o Evangelho, queridos irmãos. Como ele está resolvendo o grande dilema da vida humana, a separação de Deus. Então, no fim desse primeiro bloco, nós percebemos Deus se inclinando para salvar o seu povo. Essa preocupação de Deus em relação ao sofrimento do seu povo já começa a ser relatada no capítulo 2. E no capítulo 2 nós temos 4 verbos que indicam a ação de Deus para libertar o seu povo. Ali nós vemos que Deus ouve os gemidos do seu povo, Deus se lembra da sua aliança com Abraão,
Deus viu os israelitas na escravidão e Deus conheceu as suas necessidades. No capítulo 3, isso se repete. Mais uma vez, Deus está dizendo, eu tenho visto, verso 7, a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Eu conheço bem como eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra esperançosa. Queridos irmãos, outra forma de nós olharmos para Êxodo é perceber como as experiências particulares de Moisés são uma projeção semelhante à experiência de Israel com Deus. Ao olharmos para a vida de Moisés e o que aconteceu com ele, nós podemos ver que Deus está repetindo o mesmo processo por meio de seu povo, a nação de Israel. E uma lembrança óbvia disso é o tratamento da filha do faraó com Moisés. Esses verbos se repetem na experiência. Ela desce para o Nilo, ela ouve o clamor de um bebê chorando e agora ela sobe com ele para um lugar melhor, o palácio do faraó. De algum modo, essa princesa tipifica a ação de Deus por meio de Cristo Jesus, que desce da eternidade, ouve o choro do seu povo, liberta o seu povo, para que esse povo possa experimentar a presença na mesa do rei, não o faraó, mas o Senhor dos senhores. A todo momento nós vemos a ação de Cristo presente na história bíblica. E Israel experimentaria isso. Deus desce, capítulo 3, ouve o clamor desse povo, vê a sua queixa e agora lhe promete uma nova terra, uma terra abundante, ao qual tem muito leite e muito mel. O que nós aprendemos com esse ponto então? A sarça revela quem Deus é. A sarça revela quem nós somos. A santidade de Deus revela quem nós somos. Essa sarça aponta para Jesus. Um Deus que se inclina ao seu povo. E ele é um fogo que não se queima, mas não se consome. Outro paralelo que a gente pode experimentar na sarça é de que Deus se revela onde? Num pasto, certamente rodeado de esterco de cabritos e ovelhas. Esse lugar fedido, caótico, recebe a presença de um Deus santo para que por meio da sua glória, sua santidade, possa levar luz onde há escuridão. Do mesmo modo isso acontece com Cristo Jesus. Você lembra onde ele nasceu? Ele nasceu num curral, rodeado de esterco. E esse menino Deus, que nasce no meio de esterco e de gente pecaminosa, ele é o Deus Santo que irá transformar aquela realidade por meio de seu sacrifício. Caminhando para o ponto 2, agora Moisés se questiona e ele diz, verso 11, melhor dizendo, Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? É interessante perceber essa crise existencial de Moisés. Ele tem 80 anos, ele já viveu muita coisa. A princípio ele mostra uma disposição para obedecer a Deus. No verso 4 ele diz, eis-me aqui, Senhor. Ele diz algo como Samuel falou, como Isaías falou, eis-me aqui. Mas depois que ele recebe a convocação, ele tem noção da tarefa, ele entra numa crise existencial. Por quê? Porque ele sabia muito bem quem ele era. Mas ele se julgou incapaz de fazer o trabalho de Deus. Por quê? Os egípcios eram o povo mais poderoso do mundo na época. Ele era apenas um pastor de ovelhas. Como Deus está tratando ele nesses 40 anos. Lá ele era um príncipe. Lá ele era um líder forte. Deus leva ele para o ostracismo, para a insignificância. Ele deixa de ser um líder para ser
alguém que está cuidando de ovelhas, fedido, pisando nos estercos. Como que esse pastor vai libertar o seu povo da escravidão? A última vez que ele tentou fazer justiça com as próprias mãos, ele sofreu quando ele matou um egípcio. Talvez quando Moisés ouve a convocação do que ele tem que fazer, a grandiosidade da missão, ele diz: eu, 40 anos sem experiência no mercado de trabalho da liderança, estou cuidando de bicho. Talvez ninguém me conhece mais. E se conhecer, qual é a última memória que eles têm de mim? Um assassino. O passado de Moisés lhe aprisiona e faz com que ele tenha medo de assumir a postura. É interessante que talvez se Deus tivesse chamado Moisés depois do assassinato, ele teria uma soberba e um orgulho de dizer: vamos lá, Senhor. O Senhor viu que eu sou pau para toda a obra, eu faço justiça mesmo. Vamos, estou pronto. Mas Deus não quer um assassino, Ele quer um pastor. E uma característica de um pastor é que ele não mata, ele morre pelas ovelhas. Os 40 anos de deserto para tirar a casca de assassino de Moisés é para que Deus possa dizer: Moisés, eu quero que você seja um guia que gera vida e não um guia que gera morte. Porque o meu filho amado é esse bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Moisés, então, entra nesse dilema, ele está preso nas suas memórias e no seu passado. E é interessante perceber como Deus trata, né, no divã de Deus, na sessão terapêutica de Deus, para libertar Moisés dos traumas. A resposta de Deus é maravilhosa. Ele diz para Moisés, diante da pergunta: quem sou eu? A resposta é: eu estou contigo. O que isso nos ensina? Deus, talvez, aos moldes humanos, diria para Moisés: calma, Moisés, você vai superar isso. Você é um menino bom. Veja quantas qualidades você tem. Você é forte, inteligente, foi instruído no palácio do rei do Egito. Vamos lá, vamos libertar as suas habilidades. Vamos potencializar o que você tem de melhor. Vamos lidar com suas fraquezas. Não é isso que Deus diz. Deus não está massageando o ego de Moisés para usá-lo, porque, na verdade, o que Deus está dizendo sobre a pergunta de Moisés, quem eu sou, é a seguinte resposta: não importa. Não importa. Importa que eu estou contigo. Queridos irmãos, que rica e preciosa lição isso nos traz, enquanto pessoas que também foram chamadas por Deus. Se você se relaciona com Deus a partir do quem você é ou deixa de ser, haverá sempre uma lacuna de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Porque ora você vai estar se julgando bom demais e merecedor das bênçãos de Deus. Ora você estará se julgando muito ruim, miserável e não merecedor das ações de Deus. E você vai olhar para os seus irmãos, ora com desprezo porque você se julga melhor, ora com miséria porque você se julga pior que eles. Então o que Deus está dizendo é: a minha convocação para uma vida de comunhão não está baseada no que você tem ou deixa de ter, no seu passado, nos seus traumas, nas suas experiências boas ou ruins. A verdadeira convocação de Deus para uma vida com Ele está no fato de que Ele estará conosco, e isso basta. E isso é suficiente. Quem sou eu? Eu sou alguém que tem Deus. Essa é a nossa identidade. Eu sou alguém que tem Deus e Ele está comigo. Pedro, mas você se lembra de quantas coisas ruins você fez? Isso não define quem eu sou. O que define quem eu sou é que agora eu experimento uma vida plena com Deus. E essa é uma promessa gloriosa que continua conosco. Mateus 28, Jesus repete isso: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Se nós não entendermos isso, nós vamos fraquejar na caminhada. Porque nem sempre a gente está em paz com o nosso passado.
Nem sempre nós estamos tão otimistas e esperançosos. Nós falhamos, nós erramos, mas é Deus que está conosco e a missão é dele. Mas há algo interessante sobre a escola de Moisés. Ele era a pessoa, de algum modo, aos olhos de Deus, ideal para essa missão, porque ele era absolutamente egípcio para falar com os egípcios, porque ele foi criado ali. E ele também era bastante hebreus para os hebreus, para que ele pudesse redimir o povo de Deus. Então Deus está preparando em todos os detalhes alguém que tem uma dupla natureza, uma dupla cidadania, para fazer comunicação com essas duas realidades. Um povo opressor e ímpio e um povo santo porque foi chamado por Deus. E aqui mais uma vez nós vemos Cristo Jesus sendo tipificado. Porque Jesus é esse que tem uma dupla natureza capaz de libertar o seu povo. Ele é totalmente Deus, cidadão da eternidade. Ele é totalmente homem, cidadão do mundo. Ele se comunica com o Pai na sua justiça e santidade. E ele se comunica com o Filho, aliás, com seu povo, sendo filho, vindo ao mundo, habitando entre nós, sendo homem de dores. O que isso nos ensina, queridos irmãos? O que o chamado de Moisés nos ensina? Nos ensina que quando Deus te salva, te chama para viver com Ele, Ele também te designa uma vocação. O crente é aquele que foi salvo, mas não só isso, é aquele que também recebe um desígnio do Senhor, um chamado para a ação, para ser um discípulo, para fazer algo. Se eu experimento só a metade, eu não entendi o que é o Evangelho. Se eu quero só as bênçãos de Deus, nesse relacionamento com Ele, e esqueço dos meus compromissos enquanto noiva de Jesus, eu não entendi o Evangelho. Eu caio no Evangelho consumista. Deus chama Moisés, santifica Moisés, mas dá uma missão a ele, e assim é com você. E nós precisamos ter a sensibilidade de entender, além de sermos salvos, o que Deus quer de mim? Onde Deus quer que eu atue? Seja na igreja local, seja numa vocação pública. Como eu posso glorificar a Deus na minha vocação, no meu trabalho, na minha família? Deus salva, mas Deus envia. Deus resgata, mas também chama ao serviço. Isso é o Evangelho. Talvez você não tenha experimentado as dádivas do Evangelho plenas, porque ainda não se dispôs a servir, como Moisés, como Isaías, como Jesus, como os apóstolos. Isso faz parte da convocação de Deus. Reflita sobre isso, querido irmão e querida irmã. Jesus te chamou para ser um discípulo, e o discípulo realiza a obra do seu Senhor. Talvez as nossas insatisfações, a energia que a gente gasta vendo os problemas, seja na nossa igreja local, seja no mundo, são apenas um apontamento de o que nós podemos fazer enquanto discípulos para promover a glória de Deus na minha igreja, na minha família, no meu trabalho, com os meus amigos. Depois de lidar com essa crise existencial, quem é Moisés? Quem sou eu? Como eu posso realizar a vontade de Deus? Nós vamos para o último tópico, que é outra pergunta que Moisés faz. Verso 13, Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? E aí, Deus, o que eu devo dizer? Ou qual é o seu nome? Queridos irmãos, vejam, Moisés ficou muito tempo longe dos egípcios. Talvez as relações de identidade, tanto com os egípcios quanto com o seu povo, já se quebraram. 40 anos é muito tempo. E ele lembra que os israelitas tinham rejeitado a sua liderança lá depois que ele mata um egípcio. Então, eu quero que você fique apoiado nos pés descalços de Moisés quando Deus está chamando ele.
E tente imaginar a pressão e a angústia que ele está sofrendo, experimentando ao receber esse chamado. Eu vou voltar lá e vou falar o quê? Pessoal, atenção. Lembrem de mim, eu sou Moisés. Eu fiquei 40 anos longe, virei agropecuarista, cuidei das coisas lá do meu sogro. Um dia eu estava lá trabalhando e vi uma árvore pegando fogo e saiu uma voz que dizia: vá libertar o povo do Egito. Estou aqui. Vamos! Não era fácil o que Deus estava pedindo a Moisés. Por isso que Moisés faz um pedido. Qual é o seu nome, Deus? Qual é o seu nome? No Antigo Oriente, o nome significava quem a pessoa era. Dentro do nome da pessoa está carregada toda a sua identidade. Moisés perguntar o nome de Deus significa dizer: Deus, como que eu apresento o Senhor? Eu sei que eu já sou um pouco desqualificado, mas quando eu chegar, o que eu falarei? Qual é o nome do Senhor? Por que Moisés está perguntando isso? Porque, queridos irmãos, outro detalhe importante: se passaram 400 anos, desde o período de José e Jacó até o período de Moisés. 400 anos. Você lembra em outro lugar da Bíblia que se passaram 400 anos de uma espécie de silêncio de Deus? Há 400 anos que separam João Batista dos últimos profetas. E quando o anjo do Senhor revela a vinda de João Batista e a vinda de Jesus, sabe qual é a oração de Isabel, Zacarias e Maria? Louvado seja o Senhor. Por quê? Por causa dos meninos? Não, porque por meio deles Deus ouviu o clamor do seu povo. A oração desse pessoal no Novo Testamento é: amém, os 400 anos de silêncio cessaram, Deus está agindo. Está acontecendo algo semelhante aqui. Depois de 400 anos ao qual o povo talvez se acomodou no pecado, se mergulhou na impiedade do povo egípcio, na cultura egípcia, muitos deles já esqueceram o nome de Deus. Muitos deles talvez já se adaptaram tanto à corrupção, à idolatria, ao modo de vida egípcio, que Moisés está perguntando: como é que eu vou trazer a memória sobre quem é o Senhor, o nome do Senhor, a um povo que já está chafurdado no pecado? E Deus não escreve um tratado dizendo quem Ele é. Ele só diz: Moisés, eu sou. Eu sou. O eu sou o enviará. O eu sou, queridos irmãos, é um tempo verbal no presente no hebraico, que carrega uma profundidade imensa, e a gente está caminhando para o fim, mas eu quero que você perceba isso. Quando Deus responde a Moisés dizendo: eu sou, Deus está dizendo: a memória será resgatada, porque eu sou um Deus eterno. Eu sou um Deus que transita entre o passado e o futuro. Eu sou um Deus que já realizou maravilhas lá atrás. E o seu papel, Moisés, é apenas relembrar as minhas maravilhas executadas através da vida de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não está reinventando a roda ou apresentando um novo currículo. Deus está dizendo: Moisés, memória. Moisés, se lembre do que eu já fiz. Se lembre do que eu já fiz em Abraão, se lembre do que eu já fiz em Isaac, em Jacó. Volte a esses e fale sobre a minha eternidade, sobre como eu estou agindo na história. Se lembre e lembre o seu povo, o meu povo, de que eu estou agindo. Eu sou o mesmo Yahvé que criou todas as coisas. Queridos irmãos, isso é tão profundo que Jesus repete essas palavras em João 8:58. Eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Aprenda essa lição sobre ser um crente. Você não precisa de novidade para ter uma fé fortalecida. Você precisa apenas se lembrar. Você precisa de uma coisa velha. Você precisa não de algo novo. Você precisa de um novo que é velho, a cruz de Cristo.
Você precisa não de um Deus novo, você precisa do mesmo Deus que está agindo na história. Ser crente não é viver de novidade em novidade, é viver de memória em memória. Eu quero uma profecia, eu quero algo novo para fortalecer minha fé. Lembre-se, os profetas falavam do passado. Ouça Israel, se arrependam, voltem-se ao seu Senhor. Ler a Bíblia, orar, é fortalecer a memória de quem Deus é. É isso que a gente precisa. O final desse texto também é muito emblemático. Verso 21 diz: farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro, prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Método Janus, mais uma vez. Por que Deus está falando que esse povo vai sair com espólios do Egito? Porque lá em Gênesis, Deus já tinha prometido isso. Veja o que Deus diz em Gênesis 15, 14, quando ele fala a Abraão: você abençoará as nações, você será abençoado e amaldiçoado. E lembre-se, você sairá do cativeiro com grandes riquezas. Deus já havia falado sobre isso para Abraão, de que o povo experimentaria cativeiro, mas que ele sairia de lá com grandes riquezas. E agora isso está se cumprindo. Esse povo vai sair do Egito com riquezas, não porque eles são maus, mas porque os egípcios estão usando aquilo que é de Deus. Há uma devolução e não a tomada. Queridos irmãos, que lição preciosa é essa? Se o povo sem Deus hoje está usando as dádivas de Deus de forma errada, Deus irá tirar isso para que nós possamos usá-las de forma correta. Toda dádiva, toda bondade que o Senhor dá, mesmo que seja usada por um ímpio, é de Deus, é divina. E então, Deus está prometendo isso. Ele prometeu que esse povo sairia de mão cheia das riquezas que são de Deus e não do faraó. Mas isso também não aponta só para Gênesis 15, aponta para Jesus, mais uma vez. Sabe por quê? Porque Paulo diz em Efésios 4:8, quando Jesus subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao seu povo. O final do capítulo 3 aponta mais uma vez para o grande libertador que é Cristo Jesus. Tira Moisés do foco. A Bíblia aponta para Cristo. E Paulo amarra essa história dizendo, veja, assim como os hebreus saíram do Egito com riquezas a partir da libertação, quando nós experimentamos Cristo como nosso libertador, quando nós deixamos de ser prisioneiros, além de nos libertar do cativeiro do pecado, Deus, por meio de Cristo, nos concede dádivas, presentes, dons e talentos. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus está concedendo talentos a todos nós que somos libertos, para que possamos caminhar rumo à nova terra, novo céu, abençoando outras vidas, cuidando de outras vidas, alimentando outras vidas, promovendo a verdade do Evangelho. Quais lições a gente aprende? E agora é o fim de verdade. A maneira como Deus resgata Israel é a mesma maneira como Deus resgata o seu povo em toda a história. O Êxodo não é uma história sobre o passado apenas. É uma realidade nossa, presente. O mesmo Deus que se revelou em sarça ardente quer que você adore a Ele em espírito e em verdade, onde quer que os seus pés estejam, esteja você descalço ou não.
Esse texto também nos ensina que essa sarça ardente que queimava e não se consumia porque esse fogo no servo de Deus, ele precisa operar. Moisés não foi consumido por aquela brasa, porque Deus está dizendo, de algum modo, esse fogo, Moisés, você precisa experimentar, fogo santo e glorioso. Você precisa não só experimentar o fogo do Espírito, mas você precisa anunciar por meio da sua boca palavras que queimam. O Evangelho, queridos irmãos, é palavra que queima coração. Você e eu, diante da sarça ardente, somos chamados a experimentar fogo nos ossos, anunciar o fogo da palavra do Senhor, para que purifique aqueles que são salvos, para que leve condenação àqueles que rejeitam ao Evangelho. O chamado de Moisés é o meu e o seu chamado. Jeremias, depois de tanto falar para o povo e ser zombado, ele diz no seu texto, capítulo 20, verso 9, mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Eu estou cansado de tentar conter isso. Isso é impossível. Isso é impossível. Esse fogo que não consome, ele é a presença de Deus em nosso coração. E ele será sempre o combustível dos salvos, para levar palavras que queimam corações, para que pessoas possam experimentar libertação em Cristo, ou condenação em Cristo, se rebelarem contra Deus. Que o Senhor te abençoe, e que você tenha fogo nos ossos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque cada história que nós lemos na Escritura aponta para uma grande história, a história de Cristo. Nos ajude a experimentar isso, ó Pai, olhar para o passado, vislumbrar o futuro. Olhar o Cristo que nos libertou por meio da cruz e esperar o Cristo que chamará a sua noiva para viver por toda a eternidade. Enquanto esse dia não chega, Pai, aumente o fogo nos nossos ossos e nos nossos corações, para que possamos viver uma vida santa em Cristo Jesus e anunciar a Tua verdade libertadora àqueles que estão perecendo. Exaltado seja o Teu nome. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.